Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segundo livro de Samuel, capítulo 23. Nós vamos lembrar aqui do combate do crente. No domingo passado, celebramos aqui a reforma protestante do século XVI. Falamos sobre o Salmo de número 11, quando o salmista diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que poderá fazer o justo se os fundamentos forem destruídos? E por outro lado, o que está fazendo o justo enquanto os fundamentos estão sendo destruídos? Estamos dormindo, estamos entregando as armas, estamos entregando nossos filhos para serem sacrificados a Moloque. O que o justo está fazendo quanto os seus fundamentos ou os fundamentos do Senhor estão sendo destruídos? Hoje nós vamos falar uma segunda etapa deste assunto, nesse texto de 2 Samuel 23. Coloque seus olhos aí no versículo 11 e 12. 2 Samuel 23, 11 e 12. Enquanto você está abrindo, você vai ver que a partir do versículo de número 8 deste capítulo, está sendo registrado aqui sobre os valentes de Davi. E era uma elite do próprio reinado de Davi, os 30, o clube dos 30, os 30 corajosos guerreiros de Davi. E somaram a eles mais 3 que estavam além dessas medidas dos 30. E dentre eles está o versículo 11 e 12, focado na figura de Samá. Diz assim o texto: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio deles, ou daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Olhe para este exemplo de Samá. Deixe a sua Bíblia aberta, vamos orar e vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Ó Deus bendito, quão feliz é o teu povo sobre a face da terra, porque caminhamos sob o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e podemos viver pela perspectiva gloriosa da vida eterna. Quão feliz é um povo que pode caminhar nesta perspectiva. Agradecemos também ao Senhor por este tempo que temos passado aqui na Tua presença nesta noite, em adoração ao Teu nome, ministrando a ceia do Senhor e juntos, participando deste sacramento da nova aliança, no sangue de Cristo, o nosso Redentor, onde nós temos salvação, encontramos graça e vida eterna. Agora, quando abrimos e lemos a Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito, que nos conduza a toda a verdade, que edifica o Teu povo, que encoraja, que capacita o Teu povo para o combate cristão, para as lutas de uma igreja militante neste mundo caído, que jaz no maligno. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja nos equipando nesta noite para este combate cristão, para esta boa batalha do Teu reino. E cada um de nós aqui sinta parte dela. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, obviamente, fazem parte desta boa batalha do Teu reino sobre a face da terra. Dá-nos graça para compreendermos a Tua palavra e fortifica o nosso coração nela, para quando sairmos daqui da Tua casa, no final deste culto, para mais uma semana de trabalho, de luta, saiamos fortalecidos no Senhor
e na força do teu poder. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O combate do crente. Lutero, o reformador, ele disse uma frase que se tornou célebre. Ele disse o seguinte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Presta atenção nisso aqui. A paz, se possível, e sempre que possível, porque a própria Bíblia diz: enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então a paz, se possível, a verdade a qualquer preço, porque a verdade de Deus não se negocia. A verdade de Deus não pode ser jamais negociada. Até porque, se negociarmos, vamos estar enrolando alguém, porque Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus não negocia a sua palavra. Lá em Deuteronômio tem um texto que diz que o juízo é de Deus. Então não adianta fazer um juízo beneficiando alguém, porque Deus não vai aprovar esse juízo. O juízo é de Deus. Então, Lutero, nas batalhas da reforma, no combate da reforma, ele disse essa frase: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. E ele sabia muito bem do que estava falando. Irmãos, o povo de Deus tem uma herança a ser preservada nesta terra. O livro de Judas, aquele que vem lá antes do Apocalipse, ele não tem capítulo. O verso de número 3 faz um resumo muito bom do que estamos falando aqui. Ele diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, aquele meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria, ele agora, escrevendo a sua carta, ele exorta a igreja: exorto a batalhardes diligentemente pela fé. A fé aqui não é um mero assentimento, é um conjunto de verdades do Evangelho, as sãs doutrinas que é entregue à igreja. E ele diz: a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você tem uma causa muito grande para defender, a causa do Evangelho, esse conjunto de ensinamentos, esse conjunto de obras das Escrituras que uma vez por todas foi entregue aos santos. É por isso que a igreja é chamada do povo da aliança. É por isso que nós temos uma batalha constante neste mundo, a batalha do reino dos céus, que em cada página da Bíblia você vai encontrar um irmão seu batalhando esta mesma batalha, lutando esta mesma luta. Esse texto que nós lemos, como já falamos, trata-se do Clube dos 30, os valentes de Davi. São notáveis e considerados como os notáveis de Davi. Eles receberam um registro especial aqui por seus atos heróicos, pela sua coragem, pela sua força, pela sua determinação, pela disposição de arcar com a própria vida os desafios da batalha que eles estavam enfrentando, e por isso ganharam um registro especial aqui nas Escrituras Sagradas. Estes homens ficaram ao lado de Davi. A razão do registro aqui é esta: eles ficaram ao lado de Davi nos momentos mais difíceis da vida de Davi. Quando todos fugiam, quando todos abandonavam, esses homens ficaram ao lado de Davi, valentes, lutaram corajosamente. Leiam depois o texto para você ver. Um deles
Ele guerreou tanto, matou tanto filisteu, uma vez que deve ter dado a cãibra na mão dele, a espada ficou agarrada à mão dele e não soltava. E é o segundo, não é o mais valente, esse é o segundo. Esses homens de Davi, valentes de Davi, enquanto todos fugiam covardemente, eles ficaram firmes, eles arriscaram a própria vida, não pela causa de Davi, mas pela causa de Israel, o povo de Deus. 3 deles receberam destaque e estava acima da categoria dos outros 30. Um é Josebe-Bassete, está no versículo 8, esse matou 800. Eleazar, aquele que a espada ficou agarrado na mão, filho de Dodô, matou muitos, não há a conta. E por fim Samá, filho de Agé, o Ararita. É sobre esse que eu quero falar. Esses 3 ganharam maior destaque por seus atos heróicos. Foram registrados seus nomes nas páginas das Escrituras Sagradas como homens que lutaram corajosamente a batalha do Senhor. E eu estou trazendo esse texto das Escrituras à nossa mente, e eu quero fazer uma pergunta para você: como você deseja que o seu nome fique registrado na história do povo de Deus? E comemorando aí o aniversário da SAF, podemos perguntar às irmãs, perguntar também aos irmãos, perguntar aqui aos nossos jovens, adolescentes, meninos e meninas, homens e mulheres, como você quer que o seu nome, e deseja que o seu nome fique registrado na história do povo de Deus. Porque, querendo ou não, todos nós estamos aí escrevendo um capítulo importante da história do povo de Deus nos nossos dias. Alguém corajoso, sábio, que lutou corajosamente a boa causa do reino de Deus, que não se envergonhou do evangelho diante das batalhas do reino de Deus na nossa vida, ou contado entre mais um daqueles covardes que fugiram diante do inimigo, que se renderam diante do inimigo. Então vamos ver e conhecer um pouquinho da história de Samá, o terceiro dos valentes de Davi. Esses 2 versículos que nós lemos, primeiro, eles nos apresentam que havia uma situação adversa em Israel. O versículo de número 11 aponta para Samá, filho de Agé, o Ararita, o personagem dos 2 versículos. Os filisteus se ajuntaram em Leí e invadiam a terra de Israel. Esta era a situação adversa. Era um pedaço de terra cheio de lentilhas, e que o texto de Crônicas diz também de cevada. E o registro aqui é que o povo fugia de medo diante dos filisteus. Então, vamos observar algumas coisas. Quem é Samá? Esse filho de Agé, o Ararita. Ele era um dos filhos de Israel, da descendência de Abraão, chefe de uma das tribos, e ali revestido de autoridade para defender um povo, para liderar um grupo. Estavam sob a liderança dele. Quem eram esses invasores, que o povo fugia de medo da presença deles? Nada menos do que os filisteus, homens grandes, terra de gigante. Os filisteus, se você ler o Antigo Testamento, são inimigos históricos do povo de Israel, ávidos por tomar posse daquelas terras fronteiras com as suas divisas, e eles não tinham temor de Deus e nem consideravam a lei de Deus. As terras de Leí, que eles estão invadindo aqui, a Bíblia faz uma referência interessante sobre ela, porque está dentro do território de Israel, mas se tratava de um campo comum, uma terra comum, sem muita importância econômica, e diz aqui que produzia lentilhas. Era uma terra sem muita importância, e os inimigos, quando invadiam o território alheio, a primeira coisa que eles faziam era destruir as colheitas, para o povo depois passar fome.
e o povo fugia da presença deles, fugia de medo, fugia de espanto, abandonaram suas casas, famílias, terras e fugiam apavorados da presença dos filisteus. E eu quero chamar a sua atenção porque a fuga quase sempre parece uma boa sugestão e um bom conselho para os filhos dos homens. Quantas fugas! E nós estamos sujeitos a elas, e uma forma, às vezes, de proteger a vida, de salvar a vida, não obstante Jesus depois nos dizer: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Então, este é o quadro, é o pano de fundo. E enquanto todos fugiam, diz aqui o versículo de número 12, que um homem chamado Samá, ele resolve defender aquela terra. Versículo de número 12 diz assim: pôs-se Samá no meio deles, ou no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus. Observe a atitude de Samá, e a minha pergunta é o seguinte: por que Samá fez isto? Se todos fugiam covardemente, por que este homem sozinho resolve defender essa terra que nem tanta importância assim tinha? Não era apenas um terreno de lentilhas, não. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Para os filisteus podia ser uma terra de pouco interesse, mas para Samá não se tratava apenas de um campo de lentilha, era uma herança do Senhor. Se tratava de uma terra que Deus deu aos filhos de Israel por herança. Não era uma terra qualquer, não era uma causa qualquer, era uma causa pela qual valeria arriscar a própria vida. A terra foi dada por Deus aos filhos de Israel, está lá no livro de Levíticos, capítulo 25, versículo 23, quando diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, diz o Senhor, porque a terra é minha. A terra é do Senhor, e os filhos de Israel seriam mordomos naquela terra. Para quem não entende das vendas de terra naqueles dias, se contava do ano jubileu. Quanto vale a sua fazenda? Não sei. Quantos anos falta para o ano jubileu? Se faltam 20 anos, ela tem um valor, se falta 10 tem outro, e se falta 5 tem outro. Porque ela tem que ser devolvida no ano jubileu para a família a quem Deus deu a posse daquela terra. Era assim que se comercializavam as fazendas, as terras em Israel naqueles tempos. Então Samá entende que não se tratava de uma terra qualquer, não se tratava de um espaço comum, mas era uma herança do Senhor, dada pelo Senhor aos filhos de Israel. Samá não estava disposto a deixar os inimigos de Deus invadir a sua herança. Este é o ponto. E é por isso que eu quero chamar aqui a sua atenção, na noite em que nós estamos celebrando o aniversário de Sociedade Interna, mas também lembrando ainda dos nossos pilares da reforma do século XVI. Meus irmãos, é assim que eu vejo o combate da igreja, é assim que eu vejo o combate do povo de Deus, dos crentes sobre a face da terra hoje, nos nossos dias. Nós recebemos do Senhor uma herança eterna. Essa herança, a Bíblia registra com muita clareza que nem prata nem ouro pode comprar a nossa herança. Nós temos a obrigação de lutar por ela, defendê-la com a própria vida. Somos um povo que a Bíblia registra a nossa identidade como um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Estamos aqui por causa do nome do Senhor e para defender a herança do Senhor.
Um povo que é parte de um reino messiânico, eterno, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Um povo que tem valores imateriais, que não podem ser dimensionados nos tribunais e nem sequer nas contabilidades do nosso tempo. É um povo que tem uma herança imaterial, que não pode ser desprezada, que não pode ser negociada. Para muitos hoje, essa herança não tem grande importância. Olha como que a nossa sociedade moderna tem tratado essas coisas. Vou dar alguns exemplos. Família, pai, mãe, filhos, como está sendo tratada nos nossos dias. Aliás, como está sendo atacada nos nossos dias. Mas se você tem um pouco do temor de Deus no seu coração, você sabe o valor desta herança do Senhor para você, para a sua casa, para o povo de Deus. Outro exemplo, a igreja. Como você entende pertencer ao povo de Deus, a igreja de Cristo, os remidos do Senhor, aqueles que são contados para a vida eterna, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Como que você defende a igreja, ama a igreja, luta pela igreja? Desprezada na sociedade, como aquele campo, como aquele terreno, mas de valor imaterial para nós como povo de Deus. E eu tenho que citar alguns outros aqui, como a palavra de Deus, a lei de Deus. Meus irmãos, se tem algo que está sendo dia a dia deturpado na nossa sociedade, em termos de valores, que para nós eles são inegociáveis, e que tem sido tão atacada a lei de Deus, quando a Bíblia diz não adulterarás, não matarás, e os mandamentos da lei de Deus estão sendo transgredidos, levados de qualquer forma, ou não levados em consideração. A fé em Cristo, este tesouro que foi entregue aos santos, e de repente para muitos são valores desprezíveis. A imprensa brasileira, os nossos tribunais não dão muito valor a estas coisas, mas para nós são fundamentais. Recentemente um pastor evangélico brasileiro foi levado em Belo Horizonte nos tribunais porque ele tem uma escola e ele fez um vídeo da escola dizendo que menino é menino e menina é menina. Foi levado ao tribunal para responder diante da justiça. Que blasfêmia esse moço falou, esse pastor falou? Nenhuma, mas porque a lei de Deus não é considerada, então, aparentemente, não há valor nesta terra de lentilhas. Não passa de um campo, não compensa lutar por ela, arriscar a vida, fazer inimigos. Muitos crentes têm pensado nisso, e eu vejo alguns crentes lutando do lado errado, lutando contra Deus no exército inimigo, com as armas do inimigo, com os argumentos do inimigo, com as ideologias dos inimigos. E estes valores tão fundamentais para a nossa vida cristã, para a nossa fé cristã, não são considerados. E aqui nós vemos o exemplo de Samar. Ele diz, não se trata de um terreno de lentilhas, isso aqui é a herança do Senhor. E mesmo quando todos fugiam covardemente, ele se levanta, ele pega a sua espada, ele enfrenta os inimigos. E diz aqui o texto, ele lutou corajosamente. Não é por pouco que ele está nessa galeria dos heróis,
ou dos valentes de Davi. Ele lutou na convicção de que lutou do lado certo, de que ele lutou a batalha certa e de que ele fez a coisa certa. É isso que nós devemos também lutar. E eu pergunto, quantos aqui estão dispostos a fazer isto hoje? Quando os nossos fundamentos estão sendo atacados, destruídos pelos ímpios que não temem a Deus, quantos aqui estão dispostos a se levantar como Samar corajosamente e defender a herança do Senhor diante dos nossos inimigos? A lei de Deus sendo ridicularizada, o nome de Deus sendo desonrado, os planos de Deus sendo questionados, a perversidade ganhando adeptos, os inimigos invadindo a herança do Senhor. E nós, os crentes, o que vamos fazer? Nós devemos lembrar que estamos neste mundo não para salvar a própria vida, porque aquele que quiser salvar a própria vida, salvar a sua reputação, perdê-la. Mas o que perder a vida pela causa do Evangelho, esse achará. Samar é um grande exemplo aqui. E eu pergunto, onde estão os valentes do Senhor nos nossos dias? Quantos amarelando, acovardando diante dessas batalhas e se recusando a defender a herança do Senhor? Samar levantou corajosamente e defendeu aquela herança. E o versículo 12 encerra dizendo o seguinte: e o Senhor efetuou grande livramento. Olha que coisa preciosa nesse texto, encorajadora para cada um de nós lutarmos esta boa luta, batalharmos esta boa batalha. O Senhor socorre o seu povo, o Senhor defende a sua herança. Diz o versículo, e o Senhor efetuou grande livramento. Não foi um livramento desprezível, mas um grande livramento. Duas verdades profundas emanam dessas palavras. A primeira é o fato de que o Senhor está disposto a defender a sua herança. Podemos lutar corajosamente como Samar, por quê? Porque o Senhor está disposto a defender a herança dos seus filhos. O texto de Jeremias 1,12 diz o seguinte, que o Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ainda que nós todos aqui desprezássemos a palavra do Senhor, Ele jamais despreza a sua palavra, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E o Salmo diz que o guarda de Israel não dorme, e Ele, o Senhor dos exércitos, Ele é poderoso na batalha. A segunda verdade que salta deste texto é quando ele registra que foi um grande livramento. E quando olhamos para esse grande livramento, nós perguntamos, quem pode enfrentar o Deus de Israel? Qual o louco dos nossos dias que pode se levantar e dizer, eu vou enfrentar o Deus de Israel? Quem pode resistir a Ele? E eu quero repetir a palavra, quem luta contra Deus é louco. A Bíblia diz isto. Quem luta contra os planos de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, é louco. Paulo diz isso da sua própria experiência. Ele diz, eu era um louco, terrível coisa é lutar contra Deus, terrível coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Muitas pessoas lutam contra Deus na sua consciência. É louco. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus olha do céu e ri deles. Vocês já leram isso lá no Salmo? O Senhor olha e ri deles. Paulo diz que o Senhor Jesus, na parousia, na sua vinda, Ele com o sopro da sua boca destruirá os inimigos de Deus
e os inimigos do povo de Deus. Meus irmãos, eu quero concluir aqui. O Senhor efetuou grande livramento, ou seja, o livramento do povo de Deus, ele vem sempre do Senhor, e somente do Senhor. Eu quero concluir aqui, para encorajar os irmãos, para nós não esmorecermos nos nossos dias. A igreja tem enfrentado duras batalhas, e temos outras maiores por vir. E a Bíblia diz que quanto mais aproxima a vinda de Cristo, a grande tribulação só vai aumentando sobre a face da terra e sobre os filhos de Deus nesta terra. Mas o apóstolo Paulo, lá no final da sua vida, ele disse assim: combati o bom combate. Eu não sei se todos nós aqui vamos ficar vivos até a volta de Cristo. Mas no dia que você baixar a cova, baixe com essa convicção no seu coração. Baixe a cova com a sua consciência tranquila, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Eu não me acovardei diante das lutas do reino de Deus. Eu não me acovardei diante dos desafios. Eu não somei com aqueles que fugiram covardemente diante do inimigo. Pelo contrário, combati o bom combate. Quantos servos e servas de Deus já lutaram corajosamente nessas fileiras por esta boa herança do reino dos céus? Quantos? Milhares de milhares que já lutaram nessas mesmas fileiras. Acontece que hoje é o nosso tempo. Hoje é o tempo nosso, a igreja militante. O bom combate está sobre as nossas vidas. É como um fio de ouro que percorre a história da redenção. Já passou por Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samar. Já passou pelos profetas, pelos apóstolos. Já passou pelos pais da igreja, pelos reformadores. E hoje esse fio de ouro passa por nós. O bom combate. Nós somos a igreja militante a serviço do Rei Jesus. E este é o nosso momento do combate. E nós não podemos esmorecer. Como Samar, nós temos que defender a nossa herança. Ainda que para muitos seja algo sem valor, desprezível, sem sentido, mas para nós não. Para nós é a herança do Senhor nosso Deus. Vale a pena desgastar a nossa vida por ela. O que não podemos é acovardar nesta geração, diante dos desafios, e deixar de defender esta herança que o Senhor nos deu. Por isto, quero de novo recordar as palavras de Lutero: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. E que Deus nos ajude. Amém.